Olá, eu sou o professor Nildo Júnior, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos resolver a questão do vestibular da UES de 2018.1, prova de matemática, conhecimentos gerais. Questão 15. Seja f de R em R definida por f de x igual a 3 sobre 2 mais seno de x. Se mzão e mzinho são respectivamente os valores máximo e mínimo que a função f assume, o valor do produto mzão vezes mzinho é... Bom, pessoal, primeira coisa, leiam a questão o suficiente para entender. Depois que você entender, você começa a pensar na solução, tá bom? Bom, a função f é uma função de números reais nos números reais, ou seja, o x é um número real e o y deve ser um número real. Porém, a função f envolve seno de x, certo? Ou seja, o valor de f vai depender do valor do seno de x. Muito bem, só que nós sabemos que o seno de x, ele varia de menos 1 até 1. Ou seja, o seno de x não é o x, tá? É o seno de x. O seno de x ele tem um valor mínimo, menos 1, e um valor máximo, mais 1. Muito bem. Isso quer dizer, professor, que se eu substituir o menor valor do seno de x aqui, eu vou encontrar o menor valor de f, e se eu substituir o maior valor de seno de x aqui, eu vou encontrar o maior valor de f? Não. Ah, então é o contrário. Substituo o maior valor, encontro o menor, substituo o menor valor, encontro o maior. Também não. Isso depende de como essa função está escrita. A gente tem que analisar o que acontece com f quando o seno de x vai aumentando de menos 1 até 1 ou quando vai diminuindo de 1 até menos 1, tá certo? Vamos analisar isso. Vamos supor que o seno de x seja 1, tá bom? Aí ficaria 3 sobre 2 mais 1, 3 sobre 3 que é 1, ok. Aí o seno de x vai diminuindo, tá bom? Quando o seno de x vai diminuindo, ou seja, ele vai tendo valores cada vez mais reduzidos de 1 até chegar em menos 1, o 2 mais o seno de x também diminui. Diminui sempre nesse intervalo. Não é aquela coisa dele começar a diminuir e depois aumentar, por exemplo. Aqui ele sempre diminui, tá bom? Porque o seno de x vai assumindo valores 1, 0,9, 0,7, 0,1, 0, menos 0,1, né? Quando o seno for 0, 2 mais 0, 2. Mas quando o seno for menos 0,1, dá 1,9, ou seja, continua diminuindo, certo? De forma que quando o seno atingir o seu menor valor possível, o f atinge o maior valor possível dele. Então, realmente, nesse caso dessa questão, basta substituir o seno por 1 e por menos 1. 2 mais 1, aqui fica 1. E se o seno for menos 1, fica 2 menos 1 no denominador, que dá 3. Então, esse é o menor valor de f, esse é o maior valor de f. Então, o produto do maior valor pelo menor dá 3, e tem C. Mas não vai ser sempre assim, tá, pessoal? Tem muita gente que fica resolvendo essa questão na internet e fica dando a entender para o aluno que basta você substituir o seno por mais 1 e por menos 1 que você encontra os valores máximo e mínimo. Não é assim, tá bom? Se você queria só essa questão, pode ficar por aqui. Mas eu vou ensinar você a resolver outros tipos de questão que envolvam essa mesma ideia agora, tá bom? Vamos lá, eu separei dois exemplos de duas funções que não vai ser desse jeito, certo? Vamos lá, vamos resolver esses dois exemplos, né, dessas duas funções. Tá bom? Vamos começar com essa aqui, tá? 1 mais seno ao quadrado de x. Eu já deixei os cálculos feitos para você entender mais fácil. Mas não precisa de fazer essas substituições não, basta você ver o seguinte. Quando o seno de x for 1, fica 1 mais 1 ao quadrado, dá 2, beleza. Aí o seno vai diminuindo. Quando o seno vai diminuindo, o f de x sempre vai aumentar? Aliás, sempre vai diminuir? Não, né? Ele nem sempre vai diminuir. Quando o seno de x vai diminuindo, de 1 até 0, realmente o f diminui. Mas quando o seno se torna negativo, como fica ao quadrado, o resultado é positivo, né? Do seno ao quadrado, aí eu acabo somando 1 com esse número positivo. Ou seja, aí o f começa a aumentar. Então, o f diminui quando o seno de x vai diminuindo de 1 até 0, mas passa a aumentar de 0 a menos 1. Como a gente pode ver nessa tabelinha aqui, ó, que eu fiz para vocês. Vamos supor alguns valores do seno de x. 1, 0,9, 0,6, 0,1 e tal. Tá vendo que ele está diminuindo, né? Quando eu elevo ao quadrado, tá aqui os resultados. Beleza, diminuindo também. Porém, quando o seno fica negativo, como eu elevo ao quadrado, ele se torna novamente positivo. Olha só. Ele começa a aumentar o seno ao quadrado. E como eu estou somando 1 ao valor
do seno ao quadrado, ele primeiro diminui e depois aumenta. Ou seja, se o seno estiver ao quadrado, aquilo lá de substituir por 1 e por menos 1 não vai dar certo, tá bom? Por isso que eu disse, analise a função f. Analise o que acontece com a função f de acordo com o que acontece com o seno. Outro exemplo, pessoal, é se a função for a modular. Por exemplo, se for função modular, o seno de x diminuindo, o f diminui. Mas diminui sempre? Não, só até o zero. Porque quando o seno fica negativo, como o módulo do número negativo se torna positivo, aí a f começa a aumentar de novo. Então, olha só, eu fiz a tabelinha dos valores. Mesmos valores que eu escolhi aqui para o seno, eu escolhi aqui. Só que aqui não é mais ao quadrado, né? Aqui é módulo, né? Então, esses valores aqui, positivos, continuam os mesmos. Os negativos se tornam positivos. Aí eu faço esse valor aqui, que é o seno, o módulo do seno, na verdade, menos 2. Aí você vai encontrar esses valores. Tá vendo como primeiro ele diminui, ó, até chegar na substituição do seno de x por zero, e depois ele passa a aumentar, né? Aumentar, pessoal, porque menos 1 é maior do que menos 2, hein? Olha lá, hein? Cuidado, hein? Para com isso, hein? Para de dizer que não é. Muito bem. Então, o valor de f primeiro diminui de menos 1 até menos 2, depois aumenta de menos 2 até menos 1, tá certo? Ou seja, tem que analisar o que acontece com a função f de acordo com o que acontece com o seno de x. Não precisa fazer essa tabela, não é para você fazer isso. Isso aqui eu fiz para você entender melhor. Para não ficar falando, eu ia falar esses mesmos valores e você talvez não conseguisse acompanhar tão fácil, tá bom? Então, é isso. Com isso, você consegue resolver praticamente todas essas questões que envolvem valor máximo e mínimo de função f, funções que dependem de seno ou de cosseno, tá bom? Perfeito, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, porque isso ajuda o canal, tá bom? E se quiserem se inscrever para ter sempre mais resolução de questões e teoria mesmo, se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!